Ao longo de seu ministério, Jesus deixou marcas profundas nas pessoas que ele se encontrou. Marcas que transformaram completamente o modo de viver de todas elas. Por isso, nós somos chamados a espalhar no mundo as marcas de Jesus, porque um dia também fomos marcados por ele. Nessa noite nós vamos falar sobre a primeira marca, que é a marca da compaixão. A marca da compaixão. Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor dele como a sua e agir movido por esse sentimento. Algumas pessoas podem confundir compaixão com pena. Você vê uma pessoa passando por alguma dificuldade e você diz: eu senti compaixão por essa pessoa. Mas, meu querido, se você não fez nada para mudar a realidade dela, você sentiu apenas uma pena dessa pessoa. Porque a compaixão, ela é ativa. Ela nos move a ter uma atitude. Enquanto a pena, ela é diferente, ela é distante, ela é passiva. Não gera em nós uma mudança de atitude, não gera em nós uma ação. Compaixão vem do latim compassio, que significa sofrer com. Quando você sente pena de uma pessoa, você não sofre com ela. Você apenas percebe que ela está com algum problema. Agora, quando você sente compaixão, a dor que ela sente, você sente também. A dor que ela está sentindo entra também no teu coração, penetra na alma. E esse sentimento de sofrer com é que nos faz tomar uma atitude, é que nos move a fazer alguma coisa. No grego antigo, compaixão tinha um significado de ser movido pelas entranhas, ser movido por tudo que há dentro de nós. É uma emoção profunda e visceral que nos leva a uma ação. É como se fosse uma dor interna que nos move a fazer alguma coisa. E enquanto a gente não toma uma atitude, as nossas entranhas vão se contorcendo e nos movem a fazer alguma coisa. Então, compaixão é totalmente diferente de pena. E a primeira marca, a marca da compaixão, ela tem três elementos. Três elementos que caracterizam perceber, sentir e agir. Primeiro, você percebe o sofrimento do outro. Não há como ter compaixão se nós não percebermos que o outro está sofrendo. Se nós não percebermos o sentimento do outro. Se nós não percebermos a dificuldade do outro. É preciso perceber o sentimento do irmão, o sentimento do nosso próximo, o sentimento dos nossos amigos, o sentimento dos nossos vizinhos. É importante ter essa percepção do sentimento alheio. E essa percepção faz com que a gente sinta a dor como se fosse nossa. Primeiro você percebe, depois você sente. É olhar para aquela pessoa e sentir aquela dor. Se aquela pessoa está triste, você está triste também. Se aquela pessoa sofre, você sofre junto com ela. A compaixão gera esse sentir a dor do outro, esse se mover com a dor do outro. E aí vem o terceiro elemento da compaixão, que é o agir. O agir para aliviar a dor do outro. O agir para solucionar o problema do outro. O agir para tentar resolver a dor do outro. Compaixão. Compaixão, ela nos move a perceber, sentir e agir. Então é preciso ter uma ação. Quando nós vemos, percebemos, quando sentimos a dor e o sentimento do outro.
Jesus, ele teve compaixão das pessoas. E esse sentimento levou Jesus a ter atitudes, porque ele sentia a dor daquelas pessoas. Eu quero ler com você o texto de Mateus 9, a gente vai estar lendo 35 ao 38. Mateus 9, de 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse texto vai nos revelar 4 atitudes para mover em nós a compaixão. 4 atitudes para mover a compaixão em cada um de nós. Nós devemos olhar para esse texto, nos colocar no lugar de Jesus, naquele cenário, vendo as multidões. E Jesus ali, ele não olhava um número grande de pessoas à sua frente. O que Jesus estava olhando, o que Jesus estava vendo, era o sentimento daquelas pessoas. O que ele estava preocupado não era o número de pessoas que estavam naquele culto, o número de pessoas que estavam ali para o ouvir pregar. Ele não estava contabilizando para depois fazer um resumo do seu ministério. Não. Jesus, ele olhava para as multidões com um olhar sentimental. Ele olhava para as multidões e percebia o sentimento, reparava na dor daquelas pessoas. 4 atitudes para mover a compaixão em nós, e a primeira delas é: vá aonde outros não querem ir. A primeira atitude é ir aonde ninguém quer ir. É ir aonde ninguém quer colocar os seus pés. O texto diz que Jesus, ele estava passando por todas as cidades e povoados. Jesus ia. Nós temos que ir aonde outras pessoas não querem ir. A PIBGC tem que ir onde outras igrejas não querem ir. Nós temos que ir aonde as pessoas dizem que nós não devemos ir. René Padilha vai dizer que o evangelho integral nos chama a ir às periferias da sociedade, onde a dor, a injustiça e o abandono gritam por redenção. São nesses lugares que nós devemos ir como igreja. Nas periferias, nos locais onde nós achamos que nós não devemos estar. Lugares onde achamos que nós não temos que ir. E o que aprendemos é que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Eu me apego a essa palavra, todas. Jesus, ele não escolhia. Jesus, ele não se importava se aquela região um judeu poderia ir ou não. A gente sabe, existiam lugares que judeus não iam. Existiam locais que judeus não passavam. Tanto que quando Jesus se assenta no poço para conversar com a mulher samaritana, ela se espanta. Não era comum um judeu estar naquele lugar, não era comum um judeu falar com esse tipo de gente. Uma mulher que não só era samaritana, um povo que o judeu odiava, mas ela era uma mulher de péssima fama. E Jesus não estava preocupado em, sentado naquele poço, alguém passar e dizer assim: olha só o que aquele judeu está fazendo com aquela mulher. A mulher já teve 5 maridos. Será que esse vai ser o 6º? Jesus não se importou se isso geraria para ele ou não uma má fama, porque ele tinha um propósito por trás disso. Essa que é a grande questão. Ele não estava jogando conversa fora com aquela mulher. Ele não estava ali de papinho com aquela mulher. Ele estava com um propósito em mente. A redenção daquela mulher. A redenção daquela alma. Jesus, ele se importou
com os sentimentos daquela mulher que ninguém se importava, que ninguém se preocupava. Mas Jesus, ele ia passando por todas as cidades. Ninguém pediu para que ele passasse. Ninguém falou para ele: Jesus, faça uma visita aqui na nossa cidade. Não, mas ele por si só, ele ia passando porque ele entendia o sentido do que é promover a expansão do reino de Deus, do que é expandir esse reino, do que é proclamar que o reino de Deus estava chegando. Não devemos esperar que as pessoas venham até nós. O crente tem essa mania de esperar que a pessoa venha à igreja. Meu querido, minha querida, as pessoas têm preconceito com a igreja. Elas não vão vir. Aceite isso. Quantas vezes você chamou alguém e a pessoa não veio à igreja? Tem 2 pessoas que há 3 semanas eu tenho convidado para ir vir à igreja. E há 3 semanas elas falam que vão vir e não vêm. Uma delas eu falei assim: tá bom, agora eu vou fazer um acordo com você. Ele o quê? Eu vou te chamar toda semana. Eu vou perturbar você até que você venha. Ele falou: tá bom. E ele continua não vindo. As pessoas têm preconceito com a igreja. Muito por erro de algumas igrejas. Mas muito mais por uma questão espiritual. O mundo espiritual do mal, das trevas, não quer que você esteja nesse lugar. Porque ele sabe que se você entrar nesse lugar, todas as semanas você vai ouvir uma palavra e em algum momento essa palavra vai entrar no seu coração e você vai mudar de vida. Então, aquele dia que você diz assim: eu vou para a igreja, e aí passa aquele jogo que você quer assistir, você fica em casa. Você fala: eu vou para a igreja, acontece alguma coisa na sua casa, quebra alguma coisa, você tem que consertar. Eu vou à igreja, mas dá aquela preguiça. É espiritual, meu irmão, é espiritual, minha irmã. O diabo não quer que você esteja nesse lugar. É uma luta, é uma batalha. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim: olha, eu estava sentindo uma dor nas costas. E aí eu dei vontade de não ir para a igreja, mas eu falei: essa dor não vai me pedir, eu vou para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, a dor passou. É ou não é espiritual? É ou não é o mal tentando nos tirar? Mas aí eu digo: não adianta só convidar. Não estou dizendo que você não tem que convidar as pessoas, pelo contrário, continue convidando. Faça igual eu, fala assim para a pessoa: vou te convidar até você ir, eu vou ser chato. Mas essa não é a questão. Jesus não convidava, Jesus ia. Esse é o segredo. Você quer que as pessoas venham à igreja? Vá em direção às pessoas. Você quer que as pessoas aceitem o seu convite? Vá em direção a elas. Primeiro, vá a lugares que ninguém quer ir. Sabe por quê? Existem lugares no nosso bairro que nós esquecemos e repudiamos. Quando passamos nos bares aqui de Grande Cabuçu e vemos aquele monte de gente fazendo aquele monte de coisa que desagrada a Deus, a gente pensa assim: é um lugar que eu não posso estar, é um lugar que eu não devo estar. E de fato, é um lugar que você não deve estar, a não ser que você tenha um propósito com isso. Sabe por quê? Nenhuma igreja quer estar naquele lugar. Nenhum crente quer estar naquele lugar. Então, como as pessoas vão estar nesse lugar? O campo está repleto de gente aos domingos, não é? Aos sábados também. E aí muita gente crente diz: não é um lugar que o crente tem que estar. Eu digo o contrário, é um lugar que o crente tem que estar. Aqueles, lógico, que gostam de estar no campo, mas com um propósito. Meus irmãos, aí agora eu vou falar para os homens, que geralmente são os homens que estão no campo. Quantas vezes que você esteve no campo, você falou de Jesus para alguém? Ou você percebeu o sentimento de alguém naquele lugar? Ou você em algum momento passou na porta de uma barraca, ou parou para comprar alguma coisa e falou, simplesmente falou, notou as pessoas naquele lugar? É aquele lugar que Jesus quer que você esteja. É no campo, nos bares, nos locais do nosso bairro onde os mais pobres moram. É o lugar que nós não queremos estar, porque muitas das vezes é um lugar feio, muitas das vezes é um lugar que tem coisas que nós não queremos ver. Mas é esse lugar que Jesus quer que nós estejamos. É esse lugar que Jesus quer que a igreja vá.
Mas não ir naquele lugar com um panfleto na mão, entregar para alguém. Não, é ir naquele lugar e socializar com as pessoas. É simplesmente chegar naquele lugar, dar um bom dia, uma boa tarde. Apertar a mão de alguém. Dar um abraço em alguém que você conhece há muito tempo. Mas são lugares que já colocamos no nosso subconsciente. Nós não temos que estar nesse lugar. E se alguém me ver nesse lugar? E se alguém me notar nesse lugar? Olha, são esses locais que nós devemos estar. São nesses locais que nós devemos ir em busca de pessoas que precisam de Jesus. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus é que devemos ir até esses lugares que ninguém quer ir. Olha o que fala o texto de Lucas 14, verso 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. A parábola do grande banquete, o Senhor, que é a representação de Deus, diz ao servo, que somos nós, diz assim: vá àquele lugar que ninguém quer ir e obrigue. Sabe por que obrigue? Porque essas pessoas não querem estar, ou porque essas pessoas acham que não podem estar. Existe essa diferença. Existe aqueles que não querem e eles precisam ser obrigados. Mas não é você pegar pelo cabelo e trazer para cá, mas é você insistir com essa pessoa. Mas existem aquelas que acham que não podem estar. São os homossexuais, são os adúlteros, são os bandidos, são aqueles que estão à beira, à margem da sociedade. Eles acham: por que eu vou para a igreja? Eu não posso estar nesse lugar, eu sou um homossexual, eu sou um bandido, eu sou uma mulher da vida. Então por quê? Por que eu vou para esse lugar que todo mundo vai me olhar com um olhar de julgamento? Mas o que o texto fala é: obrigue essas pessoas. Ele vai além, ele diz: encha a minha casa com essas pessoas. E aí é quando os nossos conceitos se quebram. É quando aquilo que a gente sempre aprendeu cai por terra. O que o texto diz, o que Jesus fala nessa parábola é: eu quero que a minha casa esteja cheia desse tipo de gente. Homossexuais, prostitutas, mulheres de péssima fama, bandidos, alcoólatras, agressores. É desse tipo de gente que eu quero que a minha casa esteja cheia. Então, vão em direção a esses lugares e traga, obrigue essas pessoas a entrarem. Meu querido, minha querida, são os homossexuais que têm que estar nesse lugar. São os espíritas que têm que estar nesse lugar. São os alcoólatras que têm que estar nesse lugar. É aquele seu vizinho que bate na esposa que tem que estar nesse lugar. É aquela mãe que não liga para o filho, que deixa na casa de um, de outro, que colocou para os avós cuidarem, porque ela mesma não quis saber. É essa mulher que tem que estar nesse lugar. É aquele seu amigo mentiroso. É aquele seu amigo 171 que engana todo mundo. É ele que tem que estar nesse lugar, porque o texto fala: eu quero que a minha casa esteja cheia dessas pessoas. Agora, se não tivermos compaixão dessas pessoas, nós não encheremos a casa do Senhor com esse tipo de gente. Olha essa frase. A ordem de Deus é clara: que a sua casa esteja cheia. Cheia dos que o mundo ignora, dos que ninguém convida, dos que ninguém vê. E cada assento vazio aqui é reservado para aqueles que aos nossos olhos jamais deveriam ocupar um lugar aqui. Esses assentos que estão vazios, estão esperando pessoas que nós jamais pensaríamos que deveriam ocupar esse lugar. E nós, o nosso papel é ir nesses lugares. Você conhece, você tem um amigo, ou até mesmo alguém na sua casa, um homossexual. Traga ele.
E não diga para ele, olha, você tem que vir, mas você tem que parar com esse negócio. Não, traga ele. O que vai acontecer depois é com ele e Deus, é com ele e Jesus. Traga ele para esse lugar, traga ela para esse lugar. Aquele seu parente, alcoólatra, que talvez faça uma vergonha aqui, traga. Aquele seu vizinho alcoólatra, traga ele para esse lugar. Mas ele está bêbado, traga ele para esse lugar. Aquela mulher de péssima fama que você passa pelas ruas todos os dias, traga ela para esse lugar. Porque a casa do Senhor, desse texto, não é a igreja, é o reino dos céus. E o Senhor quer que a sua casa, que o reino dos céus esteja cheio desse tipo de gente que nós detestamos, que nós dizemos que não deveriam estar junto conosco nesse lugar. Meu amado, é esse lugar que o Senhor quer que você vá. É esse lugar que o Senhor quer que a gente vá. Lugar que ninguém quer ir. É onde Jesus ia. A todas as cidades e povoados. A segunda atitude para mover em nós a compaixão é: note as pessoas que ninguém enxerga. Primeiro, você não vai ter compaixão das pessoas se você não for. Esse foi a primeira atitude. Enquanto você não for a esses lugares, enquanto você não for em direção a essas pessoas, não vai ter compaixão, porque você não vai se encontrar com elas. Mas a partir do momento que você for, precisa ter uma segunda atitude, que é: note essas pessoas. Porque talvez essa pessoa tenha passado por você todos os dias e você não enxerga. Talvez as pessoas tenham passado por nós todos os dias e nós não enxergamos. É difícil, às vezes realmente a gente não enxerga. Mas o texto fala que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão. O que ele fez? Ele viu. Ele olhou. Ele observou. Então nós não podemos ter compaixão daquilo que não vemos. Então, meu irmão, minha irmã, não feche os olhos para os problemas das pessoas. Não feche os olhos. Porque às vezes a gente fecha os olhos para não ver o problema da pessoa que está do nosso lado. A gente fecha os olhos para não perceber o sofrimento do outro. Então, enxergue, note as pessoas que ninguém enxerga. Porque talvez o que essa pessoa mais quer é ser notada, é sentir que ela importa, que ela é importante para alguém. É sentir que ela não é invisível. E Jesus veio para os invisíveis. Jesus veio para esse tipo de pessoa. E a pergunta é: será que nós não estamos sendo cegados pelo nosso conforto da nossa casa, conforto da nossa igreja, a ponto de achar que todo mundo vive bem? A ponto de achar que todo mundo tem conforto na sua casa? A ponto de achar que todo mundo tem o pão para comer durante o dia? A ponto de achar que ninguém nesse lugar passa necessidade ou passa fome? Será que nós não estamos tão acomodados que isso tem cegado a gente? Isso impede, tem colocado uma venda nos nossos olhos para que a gente não veja a dor do outro, para que a gente ache que o outro não sofre, que o outro não tem dificuldade. Mas quando Jesus olhou para essas pessoas, ele viu algo. Ele viu os seus problemas, ele viu os seus sentimentos. Então, meu irmão, não deixe que os necessitados passem por você sem atravessar o seu coração, movendo a sua compaixão. Jesus nunca deixou que isso acontecesse. Quando ele se encontrava com alguém, ele era atravessado pelos sentimentos dessas pessoas. Charles Spurgeon vai dizer que o coração compassivo de Cristo não ignora nenhuma lágrima. E se ele vê, nós também devemos ver. Jesus não ignora uma única lágrima daqueles que choram diante dele. Ele olha para cada lágrima que você derrama. Ele olha para cada lágrima que desce no seu rosto. Mas o que ele nos comissiona a fazer é que nós também devemos olhar. Nós também devemos perceber. Quantas vezes você já entrou aqui nesse lugar e não reparou as pessoas que estavam chorando? Talvez por vergonha não foi até essa pessoa. Mas eu digo, vá.
Quando ver alguém, quando notar alguém chorando, triste, cabisbaixo, vá. É porque a gente está tão atarefado com as coisas que tem para fazer que às vezes a gente não repara, às vezes a gente não percebe. Mas tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando por dentro, precisando de um abraço, precisando apenas de alguém sentando do lado e dando um abraço, dizendo: olha, eu estou aqui. Não sei nem o que falar para você, mas eu estou aqui. Não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui contigo, para o que der e vier. Então, meu irmão, minha irmã, enxergue as pessoas que ninguém está olhando. Note aquele irmãozinho que chega, se assenta e que é mais tímido, é mais retraído. Fale com ele. Coloque a sua vida à disposição dele. Veja se ele está precisando de você para alguma coisa. Pague o preço por essas pessoas, para que ela tenha a sua dor aplacada pelo seu amor, pelo seu cuidado. Note as pessoas que ninguém enxerga. Mas existe uma terceira atitude. Perceba as dificuldades das pessoas. Não adianta apenas você notar a pessoa. Não adianta agora, a pessoa não é mais invisível. Ela é alguém para você. É preciso que você perceba as dificuldades que ela está passando. É preciso que você note as dificuldades da pessoa. E isso não é difícil. Basta parar para olhar. Basta perceber. Basta tentar entender. O que moveu a compaixão de Jesus foi as dificuldades que ele viu. O texto vai dizer que ao ver as multidões, teve compaixão delas. Aí tem um motivo da compaixão de Jesus, porque elas estavam aflitas e desamparadas. Em um primeiro encontro, Jesus conseguiu perceber que elas estavam aflitas, desamparadas, vivendo por problemas, vivendo por situações que talvez elas não conseguissem lidar sozinhas. E de fato elas não conseguiam. Então, perceba as dificuldades das pessoas, seja dentro da igreja, seja fora. Perceba as dificuldades dos outros, perceba as dificuldades do seu irmão. Jesus, ele era muito ocupado. O texto vai falar que ele pregava, que ele ensinava, que ele curava. Jesus estava ocupado, gente. Quando Jesus chegava na cidade, todo mundo rodeava ele, todo mundo cercava ele. Ele era ocupado assim como eu e você. Você é muito ocupado, eu sei. Jesus também era. Mas sabe qual que é a diferença? É que Jesus não conseguia ter uma atitude passiva, porque ele era movido pela compaixão. Jesus não conseguia olhar o sofrimento das pessoas e não fazer nada. E ali, mesmo fazendo um monte de coisa, mesmo curando, mesmo pregando as boas novas do reino, ensinando, Jesus teve tempo para ver as dificuldades daquelas pessoas. Jesus teve tempo para ser atravessado pela dor daquelas pessoas. As dificuldades moveram o coração de Jesus. As dificuldades delas pararam o tempo de Jesus. Pararam os afazeres de Jesus. Quantas vezes você gastou um tempo das suas atividades para olhar para o seu filho e perceber os sentimentos dele? Para olhar para a sua esposa e perceber os sentimentos dela? Para olhar para o seu esposo e perceber os sentimentos dele? Ou será que você está tão ocupado, ou será que estamos tão ocupados que não conseguimos enxergar que os nossos filhos precisam da gente? Que os nossos filhos não precisam de mais dinheiro, eles não precisam de mais presentes, eles não precisam de um carro novo, de andar em um carro novo. Seu filho não está nem aí para isso. Seu filho está aí para que o tempo que você está gastando com ele. Então, quanta gente tem se matado de trabalhar e não tem se matado em estar em contato com a sua família. E aí, quando o tempo passa, vai dizer: o tempo não volta. Claro que não volta, porque você gastou o tempo
sem perceber as dificuldades. E aí sabe o que acontece? Nossos filhos crescem e não sentimos mais uma conexão com eles. O casamento passa a não caminhar bem, porque não temos mais conexão com as nossas esposas, com os maridos. Perceba as dificuldades do outro, porque por trás de uma dor visível havia um vazio muito mais profundo. E Jesus identifica isso. Aquelas pessoas estavam aflitas e desamparadas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E eu vejo 3 características de alguém que é como uma ovelha sem pastor. A primeira delas é que elas andavam solitárias. A ovelha sem um pastor, ela vai se desgarrar do bando e vai andar solitária. Tem uma parábola da ovelha perdida. A ovelha se desgarra do bando, mas essa ovelha tem um pastor. E o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu, e por isso ela deixou de andar solitária. Ovelhas sem pastor, pessoas sem pastor, e não é o pastor, é o pastor Jesus. Elas caminham solitárias. Elas não tinham uma rede de apoio. Seja você a rede de apoio daqueles que precisam. Essas pessoas não tinham uma rede de apoio e por isso elas estavam aflitas, desamparadas. Então seja você a rede de apoio de alguém. Seja você a rede de apoio de alguma pessoa que anda aflita e desamparada. E a ovelha sem pastor ela tem uma segunda característica, que é não havia quem os orientasse. A ovelha sem pastor ela não tem direção. Ela perde a direção. Vocês já viram aquele cão pastor? O cão pastor, ele dá a direção para o rebanho. Ele corre de um lado do outro, de um lado do outro. Ele não deixa o rebanho se desgarrar. São cães extremamente inteligentes. O Border Collie é considerado o cão mais inteligente do mundo. E ele é um cão pastor. Sabe por quê? Ele dá a direção para onde as ovelhas têm que ir. Ele vê o perigo e ele coloca a ovelha para outro lugar. E o que mais a gente vê por aqui em Grande Cabuçu, o quê? Famílias desestruturadas, sem direção, sem orientação. E por isso estão aflitas e desamparadas. Estão aflitas e desesperadas. Porque não tem quem os oriente. Porque não tiveram a orientação dentro de casa dos seus pais e por isso não conseguem orientar os seus filhos. Ontem tivemos um evento do Espaço Voar. E ali, o nosso pedido para aquelas famílias é: estejam com os seus filhos, oriente. Mas nós somos uma rede de apoio. Nós, como igreja, como projeto, somos uma rede de apoio dessas crianças e dessas famílias. Então, vem aqui também o meu convite a você, faça parte. Seja uma rede de apoio, você que é aposentado, você que é aposentada, procure a Sueli, procure a Zana, procure alguém desse projeto e se filie-se a ele, aliste-se a esse projeto para ser a rede de apoio de alguém, para ser a rede de apoio de pessoas que estão desesperadas, como ovelhas sem pastor. Uma terceira característica de uma ovelha sem pastor é que uma ovelha sem pastor ela não tem ninguém que cuide dela. O pastor, quando ele busca a ovelha, ele coloca ela nos ombros. Ele cura as suas feridas e ele carrega a ovelha. Mas a ovelha que não tem pastor, ela fica solta. Continua machucada, continua ferida, cansada, mas tem que caminhar. Lembra daquele dia que você estava muito cansado, mas você ainda tinha que caminhar? Aquele dia que você estava muito cansado, o ônibus quebrou e você teve que caminhar para o ponto seguinte? Imagine uma ovelha cansada, sem um pastor para carregar. Eram essas pessoas. Agora imagine quantas pessoas estão cansadas nesse lugar. E não tem ninguém que as ajude a caminhar. Não tem ninguém para dizer assim para ela: olha, eu vou caminhar com você. Eu vou andar mais uma milha com você. Eu vou seguir mais um pouquinho com você. Até que você chegue no seu destino. Até que você chegue ao lugar que você precisa. E a gente só consegue fazer isso
se nós percebermos a dor e a dificuldade dessas pessoas. Então, meu querido, minha querida, perceba, esteja atento para a dor do teu irmão, esteja atento para a dor das pessoas do nosso bairro, esteja atento para a dor das pessoas no seu trabalho, esteja atento para a dor das pessoas na sua escola, esteja atento para aqueles que sofrem. Esteja atento. Tim Keller, ele vai dizer que ser sensível à dor do outro é um sinal de que você entendeu a graça que recebeu. Você entende o tamanho da graça que você recebeu? A vida eterna que Jesus te deu? Essa abundância de vida? Ser sensível à dor do outro é um sinal de que você entendeu essa graça que te alcançou. Então perceba a dor daqueles que estão ao seu redor. E aí, ao ir aonde ninguém quer ir, a enxergar aqueles que ninguém enxergam, a se importar, a perceber, a se preocupar com as dificuldades dos outros, vem a quarta atitude, que é: peça a Deus que envie pessoas dispostas a ajudar, inclusive você. Jesus vai dizer que a seara é grande. Ele olha as multidões, ele compara as multidões com a colheita. Uma colheita do trigo. Você olha um campo de trigo, ele é um campo vasto, enorme. E hoje nós temos as colheitadeiras movidas a GPS, uma coisa fenomenal. Mas naqueles tempos eram pessoas que colhiam. Enquanto maior era a colheita, maior o número de trabalhadores eram necessários. E quando Jesus olha, perceba, Jesus ele olha uma multidão, ele vê a dor, ele vê a dificuldade e ele chega a uma conclusão. Essas pessoas estão assim. Essa multidão de pessoas com problemas, ela é grande, porque não existem pessoas dispostas a estar com elas. A seara é grande. E Jesus chega a essa conclusão. É impossível, humanamente impossível, que um único homem possa ajudar a todo mundo. Humanamente impossível que um único grupo, um pequeno grupo, possa ajudar a todas essas pessoas. E por isso a seara é muito grande. Olha, não coloque sobre o seu líder a responsabilidade que é sua. Não coloque sobre o seu líder uma responsabilidade que também é sua. Jesus estava dizendo, ensinando que ele não iria fazer sozinho. Não porque ele não podia, porque ele podia, mas ele não iria. Ele não iria. E ele vai dizer mais à frente: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. São essas obras. Estar com essas pessoas. Os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque faltam pessoas com compaixão por essas almas. Se nós não temos compaixão, nós não nos importamos e nós não tomamos uma atitude. Sabe por que você não convida aquela mulher da vida para estar aqui? Porque você não se importa com ela. Sabe por que você não tenta ajudar aquele seu amigo 171? Porque você não se importa com ele. Sabe por que você não admite que um homossexual esteja em nosso meio? Porque você não está nem aí para ele. Mas em nome de Jesus, nós não seremos assim, amém? Essa casa estará cheia desse tipo de gente, para que aquela casa também esteja. Sem distinção de pessoas. Os pecados dessas pessoas serão acertados com Jesus, não conosco. Mas a casa precisa estar cheia delas. A casa precisa estar cheia desse tipo de gente. E aí Jesus vai falar o segredo para que isso aconteça. Ele olha a dificuldade,
ele identifica o problema, ele escancara para mim e para você que está tudo acontecendo isso tudo porque eu e você nós temos compaixão dessas pessoas. E é por isso que nós não vamos em direção a elas. E é por isso que elas sofrem. Mas ele traz a solução. Peçam ao Senhor que envie trabalhadores. Peçam ao Senhor da seara, porque a colheita é dele. Então é ele que nós temos que pedir. Envie trabalhadores. Sabe, no seu trabalho, quando as tarefas começam a ficar insuportáveis de tantas que são, você vira para o seu chefe e fala, olha, não dá mais. Precisa contratar mais gente. Não dá mais. Ninguém aqui está aguentando. E aí o chefe vai lá e contrata. É assim. Olhe para a colheita e diga, é muita gente. Peça ao Senhor que mande pessoas. São muitos adolescentes para cuidar. Peça ao Senhor que mande pessoas. É muita criança para cuidar lá atrás. Peça ao Senhor que mande pessoas. São muitas famílias e crianças. Ao meio da semana que a gente tem que cuidar no espaço voar. Peça ao Senhor da seara pessoas. É pouca gente para tanta mulher. Peça ao Senhor da seara. Peça ao Senhor da seara. Peça que o Senhor envie pessoas para te ajudar a evangelizar, para te ajudar a visitar, para te ajudar a fazer algo. E aí Jesus está falando para mim, você está precisando de gente do teu lado? Peça. Você está precisando que essa igreja se expanda? Peça. E aí eu comecei a pedir. E aí eu comecei a ver coisas acontecendo. E aí eu comecei a ver pessoas pedindo também. E aí eu comecei a ver coisas acontecendo. E aí eu continuo pedindo. Essas pessoas continuam pedindo, mas agora eu quero te chamar. Peça junto com a gente. Peça. Teu ministério está faltando gente? Peça até que o Senhor envie. Você olha para essa igreja e você vê um monte de dificuldade? Peça para que o Senhor envie. Precisa de gente para as reformas dessa igreja? Peça para que o Senhor envie. Precisa de gente para discipular? Peça para que o Senhor envie. Agora tem um segredo nisso tudo, que está lá no finalzinho. Coloque-se à disposição. Inclusive você. Não adianta você pedir se você não tiver com seu coração disposto a estar também nesse lugar. Peça, mas se aliste, se coloque à disposição. Se coloque à disposição. As marcas de Jesus, elas começam com a marca da compaixão. Elas começam com essa marca de compaixão. E não há símbolo maior da compaixão de Jesus que o seu sacrifício.